Vamos lá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Como disse o Douglas aí, meu nome é Evandro de Queiroz Longo, sou arquiteto urbanista e especialista BIM pela Mapdata. Vamos falar hoje, a ideia é a gente falar um pouco da otimização que traz o BIM, tá? Não de uma maneira muito, como assim dizer, o processinho, né, que todo mundo, a gente já ouviu falar BIM. BIM já não é mais novidade para ninguém, acho que BIM já tem que começar a tratar o BIM realmente como uma realidade, não é mais futuro, e o que a gente precisa agora fazer é justamente falar quais são os pontos que a gente tem que ajustar, de que maneira aí que o BIM pode, onde, né, como é que a gente pode medir essas informações todas, como é que a gente pode convencer alguém a fazer a implementação do BIM, né, do processo BIM aí no dia a dia nosso, e qual que é a otimização que isso pode trazer, tá? Um pouco de apresentação, né? Vou apresentar, então, antes de tudo, para quem não conhece ainda, né? Bom, a Mapdata é uma revenda Autodesk, na verdade, é a maior revenda Autodesk da América Latina. Eu não tinha iniciado meu vídeo aqui ainda. Vamos lá. Boa. A Mapdata é a maior revenda Autodesk da América Latina. Na verdade, temos 30 anos, quase 30 anos aí de mercado. A nossa sede fica em Americana, no interior de São Paulo, mas nós temos unidades pelo Brasil inteiro, inclusive. Eu estou na unidade de São Paulo, temos unidades lá no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Canoas, representação no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte e Brasil afora aí, tá bom? Muito bem. E aí, gente, além disso, né? Por que nós somos uma revenda, mas nós não entregamos caixinha, por isso que nós estamos fazendo esse evento justamente de implantação do BIM com vocês, tá? A Mapdata é a única a parceira Platinum da Autodesk. O que isso significa? Justamente ter os especialistas, a quantidade de pessoas que vão ajudar vocês a usar direito o software que vocês contratam, tá? O intuito de ser Platinum, né? O intuito é baseado sempre numa nota que a Autodesk, quando você adquire o software, sempre vai lá uma planilha de satisfação, lá uma pesquisa de satisfação, onde você preenche uma planilha, e nessa planilha tem que sair uma nota com bastante alta, a nota de corte é bastante alta, e a gente aí, por 4 anos consecutivos, já somos aí o parceiro Platinum, o único parceiro Platinum na América Latina, e é um prazer aí, porque é o que a gente realmente gosta de fazer, é o que a gente gosta de ver vocês usando da melhor maneira possível e tendo o retorno do investimento realizado, tá? Um pouco, né, de mim. Eu sou arquiteto urbanista, formado pela Universidade Mackenzie. Trabalho aí com a construção civil, na verdade, há mais de 25 anos, já denunciando a idade, inclusive, porque eu tenho formação técnica, eu fiz também Escola Técnica Federal de São Paulo, e eu já comecei lá em 94 comecei a trabalhar numa construtora já na parte de orçamento, já comecei a interagir bastante com o canteiro de obras, e aí eu fiz o Mackenzie justamente para não perder esse veio técnico, né? A gente tem essa formação mais voltada aí para essa questão da engenharia. E desde 90 sou usuário de ferramentas CAD, né? Também há mais de 25 anos, porque junto da minha formação, inclusive, comecei a estudar o AutoCAD, comecei a dar aula de AutoCAD, inclusive em 98, e até fazer, né, fiz a minha formação aí de arquiteto também, usava já as ferramentas CAD. Eu sempre tinha lá uma pulguinha atrás da orelha, né, falando, não é possível que o AutoCAD
é só isso, né? E a gente sempre ouviu falar que a gente usa 10% do AutoCAD, eu falei, tá, então vamos estudar quais são os outros 90%. Então, a gente sempre comecei a estudar e trazer essas informações. Aí que adentrei o mundo da tecnologia. Durante a faculdade como um todo, estudei bastante isso. Sou usuário, né? Eu sou usuário de BIM, né? Trabalho com BIM há 20 anos, fez esse ano, inclusive, 20 anos. E usuários da plataforma BIM, da Autodesk, ou seja, os softwares, né? Desde 2004, tá? Eu tive um escritório de arquitetura ainda em produção aqui na cidade de São Paulo, fui sócio do escritório. Ele fazia arquitetura, ele faz arquitetura, faz também desenho industrial, design como um todo, e a gente sempre tentou vincular, inclusive, esses dois assuntos, o que era sempre muito legal. Em 2011, eu saí do escritório, abri um ATC, um Centro de Treinamento Autorizado da Autodesk, no interior de São Paulo, né, em São José dos Campos, onde eu conheci a MapData, e de lá para cá, em 2016, me juntei ao time técnico. Aqui uma honra foi esse time estrelado aqui da MapData, para que nós possamos justamente vir falar de BIM aqui com vocês no dia de hoje, tá? Muito bem, qual que vai ser a agenda dessa semana, né? Começamos com hoje, vou falar um pouco de histórico e metodologia e evolução das ferramentas. Ah, mas você falou que não é ter histórico. Mas é mais para embasar o discurso, né? Eu acho que a ideia de quando a gente faz uma implantação do BIM, não adianta você, né, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa é a ideia. Eu vou apresentar qual que é o conceito por trás das ferramentas, por que a gente usa, né, essas ferramentas como estão aí, e como é que a gente implanta. Então, a gente vai falar justamente metodologia, da metodologia até a evolução das ferramentas. Tá? Amanhã, nós vamos trazer aí umas parcerias de sucesso, aí alguns clientes nossos, alguns dos casos de sucesso nossos, inclusive, e vai ser uma honra, vai ser um bate-papo bastante bacana. Vamos falar aí com um pessoal de projetos, um pessoal, mas uma construtora também, uma das construtoras que são cases de sucesso nossos e da Autodesk também, inclusive, de uso da ferramenta e retorno do investimento. E na quinta-feira, eu quero discursar um pouco mais sobre o banco de dados do BIM. Vou acabar abrindo um pouco os softwares e a plataforma de nuvem, as ferramentas como um todo, para mostrar para vocês como é que, quais são os pontos de intersecção, como que a gente consegue colocar ali o uso do BIM no dia a dia, tá? Então, começando, né? Vamos começar, então, por retorno de investimento e benefícios, tá? Afinal, estamos aqui, a ideia da utilização com o BIM, como um todo, não é né, a gente não está usando o BIM só porque a gente gosta de tecnologia, né? A ideia de usar o BIM, a ideia de você partir para o uso de uma ferramenta como essa, é você ter retorno do investimento. Qual retorno de investimento? Né? Isso varia muito de caso a caso, né? Mas a ideia é, sim, a gente ter benefício e ter retorno, né, com o nosso investimento. Por conta disso, né, para começar, vamos falar dos nossos números, como é que estão hoje, tá? É uma pesquisa, eu mostro sempre essas pesquisas, há anos eu mostro essa pesquisa, e infelizmente é uma coisa que se repete todos os anos, né? Esses são nossos números medidos pelo Sinduscom, tá? É o nosso método tradicional de projetos e obra, que traz 45% dos projetos precisam de revisão após a emissão do executivo, ou seja, metade dos projetistas tem que voltar, né, para o escritório, para casa, nos dias de hoje, né, para fazer a revisão do projeto executivo. Você não entrega e acabou, não, tem que voltar. Tá? Por quê? Porque precisa voltar, precisa fazer uma série de adequações, né? 6 a 30% de desperdício de obra já previsto, né? Alguns como o próprio Sinap, já tem embutidos nele um percentual bastante grande de overhead, já prevendo, inclusive, esse desperdício. Algumas construtoras tradicionais, até
né, nem tão pequenas, elas trabalham com entre 30% e 40% de desperdício. Significa que cada R$ 1.000.000, 300 mil vão para o lixo. Tá? E é por isso que a construção civil é a indústria mais poluidora do mundo. Tá? 88% dos projetos sofrem adequação após a emissão do projeto de instalações. Claro, cada um fica no seu quadrado ali trabalhando, né? A arquitetura trabalha ali muito mais próximo da estrutura, até o projeto básico, quando a gente lança a base dos complementares, né? Fiz muito isso, tá? Estou falando porque a gente viveu na pele isso. Lança bases complementares, e aí sim, coitado do pessoal do pessoal de instalações, tem, sei lá, 30, 40 dias para fazer o projeto executivo como um todo, né? E aí, quando eles mandam o projeto para arquitetura, todo mundo tem que revisar o projeto, porque precisa diminuir o forro, o entreforro foi pequeno, está dando interferência de elétrica com tudo, né? Enfim, tudo precisa ser revisado. Tá? Por quê? Porque cada um trabalha no seu canto ali, ninguém se fala. 9% de retrabalho em obra por falta de compatibilização. Né? Esse número na verdade, ele é metade, né, do desperdício na obra. Se uma construtora considera ali 30% de desperdício, 15% pelo menos é por falta de compatibilização, de projeto. 5% de reparo em obras recém-concluídas, ou seja, aquele é o básico pode dar um pulinho aqui que está entrando obra na minha janela, né? E 26% dos projetos necessitam de as-built. É um número até que eu considero conservador. Eu nunca trabalhei num projeto que não precisasse de as-built, né? Mas o Siduscom aqui, ele está trabalhando, ele inclui todo tipo de projeto, né? Inclusive, deve ter alguns projetos que realmente não foi necessário, não existe necessidade de as-built. Mas é o número oficial, é com esse que a gente tem que trabalhar. Tá? Mas tudo já começa por aí. Se você é um construtor, se você trabalha com obra, 6 a 30% de obra já está previsto. Com certeza você, hoje em dia, você lá no tua orçamentação, você já coloca um overhead lá, já baseado em desperdício. Mesmo se você tivesse base, se você tem lá o seu banco de dados histórico, né? Com certeza ali tem um valor que você vai trabalhar, você está trabalhando com esse valor, e ele se baseia justamente nesse desperdício, tá? Então, só aí você já tem retorno do investimento. A ideia do BIM é a gente mitigar isso, tá? Como falando de retorno de investimento, necessariamente, né? O ROI é um negócio que se mede, tá? O ROI tem a ver com o retorno financeiro do teu investimento. O return of investment, o retorno financeiro disso, né, que medido aqui em 5 anos. De novo, né, é um levantamento da Dodge Data Analytics de 2017, que fez aí mundo afora, e aqui eu ressaltei os 4 principais usuários de BIM no mundo. Desses aí, na verdade, quem realmente quem está à frente de todos eles é o Reino Unido. É o Reino Unido, com a National British Standards, né, com a NBS e diversas outras iniciativas, é a nação que a melhor usa BIM no mundo. Mas estamos vendo aí que existe retorno positivo, o retorno é bastante positivo em todas as nações, né? Tem um pessoal assim que está um pouco maior que é o que não tem certeza, que inclusive é a gente, né? Muita gente aqui usa o BIM, mas acaba não tendo certeza. Mas por que não tem certeza? Porque não mediu os dados anteriores, tá? Quando a gente fala de medir o ROI em BIM, a gente fala de termos muito mais informações do que só os valores dos softwares, né? A gente está falando de quais foram os recursos investidos no processo atual, a perda, né, hoje, na perda atual, né, qual a perda de informação e os impactos que isso tem no dia a dia de projeto e obra de vocês. Quais são os recursos investidos em gerenciamento extra? Às vezes, se você precisa contratar um profissional lá só para fazer determinado gerenciamento, né? Quais foram os recursos investidos nisso? Falando já, estamos entrando no BIM, né? Quando estamos entrando no BIM, você tem o custo nos softwares, tem que fazer justamente
a conta do valor do software BIM menos o software que você pagava antes de AutoCAD, para você ter esse retorno de investimento. Os recursos, né, financeiros investidos nesse investimento, ou seja, a capacitação do pessoal, as consultorias, você precisa ter uma noção de tudo isso para que você tenha o retorno, você meça o retorno desse investimento, tá? E por que normalmente a gente vai ver uma palestra de BIM, pouco se fala de retorno de investimento no Brasil, porque nós não temos a cultura de ter esse rastreamento de dados, né? E, gente, olha, e é uma coisa que eu tenho visto em grandes empresas, tá? Grandes empresas. A Autodesk mesmo fez em 2017, ela fez um workshop de retorno de investimento. E muitas empresas estavam lá. Só que, né, e a ideia era você sair de lá com um retorno de investimento desenhado ali, medido, né? Aí, quando o pessoal trouxeram o pessoal de fora, inclusive, o pessoal começou a perguntar os dados às grandes, e só tinha as grandes empresas lá, ninguém tinha os dados, tá? Então, antes da gente falar de retorno de investimento, por favor, comecem a anotar os impactos. Quantos e-mails vocês recebem, vocês trocam durante o período de obra? Qual que é o tempo gasto respondendo alguns e-mails por conta disso? Qual que é o tempo gasto, inclusive, do seu tempo gasto no refazimento que vem da obra, né? Então, tudo isso, você precisa medir tudo isso para você ter para ter esses dados do retorno de investimento, tá? Além do investimento financeiro, claro, você traz o que a gente mais vê, isso é mais perceptível, são todos os benefícios do BIM, né? Que é a definição de processos, melhor definição de processos consistentes e repetitivos para entrega de projetos, o aumento na taxa de sucesso de retrabalhos, né, devido ao uso do BIM, o aumento de lucros, menor tempo documentando e maior tempo projetar, nós temos dados bem interessantes ali, que giram em torno de 35% de economia de mão de obra, inclusive. Vou precisar mandar o pessoal embora para depois disso? Não, a ideia é que você vai fazer projetos melhores, né? Menos erros e negócios contínuos com clientes antigos. Por quê? Porque você faz projetos melhores, se amarra, né? Você faz projetos melhores, porque você leva menos tempo para projetar e você tem uma maior taxa de sucesso nos trabalhos, porque você tem definição de processos mais consistentes. Você está fazendo menos trabalho braçal e investindo mais na cabeça no seu projeto, né? E é por conta disso até que nós finalmente temos o nosso BIM Mandate Brasil, né? Isso é resultado de um processo grande, inclusive era para ter sido assinado em 2014, e aí postergaram, né, diversas vezes, e aí nós tivemos o primeiro decreto, que foi o 9377, assinado em maio de 2018, aí nós tivemos o 9983, em 22 de agosto de 2019, como está mostrando aí, e esse aí de 2 de abril de 2020, que é o decreto que efetivamente institui o nosso primeiro BIM Mandate, de nome Estratégia BIM BR, tá? Estratégia BIM Brasil. E qual que é a ideia? A ideia é justamente fazer com que todos os players, todos os envolvidos numa cadeia de projetos de obra, utilizem a plataforma BIM. Ou seja, é por isso que o governo pede sempre o BIM de modo colaborativo, ou seja, todo mundo envolvido vai estar, todos os envolvidos deverão utilizar a plataforma BIM. Poxa, mas todos os envolvidos entre cadeia, do início do projeto até a entrega da obra é bastante gente. Sim, é bastante gente, por isso que ele faseou. Então, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha na parte pública, né? Mas a ideia é justamente a partir de janeiro agora desse ano, de 1º de janeiro, já é obrigatório a entrega, todo mundo que vai entregar um projeto, ou os projetos desenvolvidos dentro das esferas públicas, obrigatoriamente devem ser entregues com recurso BIM. Tá? A ideia é depois, em janeiro de 2024, todas as obras, elas passam a também operar, fazer a gestão dela com BIM, e fecha seu ciclo em 2028 com
com toda a equipe de manutenção e operação, facilities, né, facility management, vai também fazer a sua operação no BIM. Bom, vamos lá, pessoal. Então, por isso, né, que a gente está falando, porque existe já iniciativas, inclusive governamentais, que vão tratar sobre o BIM daqui para frente. Falar um pouco do histórico, né? Um pouco de histórico de ferramenta. Então, contextualizar isso tudo. Então, para que a gente possa, na verdade, fazer uma implantação correta, a gente precisa saber quais as ferramentas que a gente vai usar, quais os softwares, né? Quando a gente fala em BIM, a gente fala em ferramenta, né? Não mais uma questão de, não só software, né? Porque a ideia da ferramenta, a gente está, na verdade, foram criadas ferramentas por conta que o fluxo de trabalho começou a exigir. Então, nós temos, sim, fluxos de trabalho que começaram a exigir melhores ferramentas. Foi assim da prancheta para o AutoCAD, né? E agora está sendo assim do AutoCAD para as ferramentas BIM. Então, existem fluxos, existe demanda por conta do tipo de projeto que hoje em dia nós desenvolvemos, que precisa ser em BIM, né? E por conta disso que né? Da onde vem todo esse processo? Justamente da década de 70. O pessoal interagindo aqui, opa, o áudio resolvido, legal. Haverá sorteio de brinde, sim. Ó, o pessoal entra aqui só pelo brinde, que sacanagem. Puxa, não pode, não faça isso, gente. Vamos aprender um pouquinho, tem um negócio legal. Então, vai ter brinde sim no final, tá? Gente, eu entro um pouco mais em detalhe. Por isso, ó, presta atenção. É a dica que eu dou. Só presta atenção nas coisas que eu vou falar, tá? BIM não é uma novidade, pessoal. Na verdade, nós já tínhamos... Pessoal, na verdade, o BIM, né, todo mundo fica super... se prende ali, na verdade, no 3D do BIM. Gente, a gente faz 3D desde a década de 70. Né? Nós temos aqui à esquerda um software chamado RUCAP, chama Really Universal Computer Aided Design Production System, tá? E ele existe desde o início da década de 70. E basta, né, a gente só, se você pegar o paralelo ali com os filmes produzidos, né, na década de 70, então, 2001, Odisseia no Espaço, Star Wars, Star Trek, todos foram modelados em 3D. Essa modelagem, né, inclusive, ó, esse software, ele foi evoluindo de diversas maneiras, né, o RUCAP, na verdade, o lançamento dele foi um marco significativo na época, justamente por conta de modeladores de construção, né? Lá na frente, ele foi, lá da década final, no começo da década de 70, ele foi desenvolvido o nome dos desenvolvedores é John Davidson e John Watts, né? E ele foi plenamente utilizado lá fora, tá? Nós tínhamos lá, justamente essa época, né, a gente tinha muita discussão sobre a novidade da tecnologia, né? E como que os grandes centros de dados, né, aqueles grandes centros computacionais, lá de banco, alguns bancos, né, na época, por exemplo, o RUCAP, sim, foi um dos marcos do BIM. Foi um dos marcos, sim, do BIM, Ciron. Porque, justamente, ele, por conta do seu desenvolvimento posterior, tá? Com sim também. Na verdade, tudo o RUCAP, ele foi sim. O Ciro está perguntando que justamente as coisas aqui no chat, tá, gente? Estou lendo aqui, já vou falar isso. Ô, Maldra, acompanha que eu vou explicar isso ao longo da apresentação, tá? Mas, sim, o RUCAP, ele foi, sim, um marco, né? A gente associa muito o marco ao CAD, né? Por conta da grande evolução do CAD aí que teve ao longo de tudo. Mas não, na verdade o AutoCAD ele foi uma das grandes marcos do AutoCAD com relação a isso, foi tirar a gente da prancheta. Então a gente já introduziu ali a gente na questão da tecnologia, né? Mas sim, o RUCAP ele foi desenvolvido lá na década de 70. Depois, ele virou, lá para o meados da década de 80, ele foi chamado de Sonata, e aí a PTC comprou ele, né?
a PTC, aí o Jonathan Ingram, que é um dos desenvolvedores do Sonata, lá dentro da PTC, a PTC é uma empresa que ela fez muito, ela faz, na verdade, hoje, né, uns softwares muito bons, inclusive, para manufatura, é bastante conhecido pelos softwares da manufatura, né, o ProEngineer. Hoje, na verdade, nós temos o Revit, desculpa, o RuCapt, ele foi chamado de ProReflex. Tá? O Jonathan Ingram pegou o Sonata, desenvolveu o Reflex, né? Aí ele veio a PTC, comprou e ele desenvolveu o ProReflex. E ficou, o ProReflex aí ficou, foi até 96, se eu não me engano, que ele foi, quando ele foi, né, ele teve desenvolvimento ali até 96, tá? Mas, sim, foram grandes marcos. Tanto que o aeroporto de Heathrow, em Londres, ele foi desenhado com o Sonata, que foi o primeiro desenvolvimento pós-RuCaps, né? Então, é interessante a gente guardar essas informações para saber isso tudo, porque, assim, a gente já modelava em 3D nessa época. O que faltava, né? O que faltava foi justamente a informação na construção, tá? Que isso que foi um dos grandes, uma das grandes, foi justamente uma das grandes contribuições que o professor Chuck Eastman, né, o Charles Eastman, ele trouxe para a construção. Ele disse aí que como pegar esses softwares e incluir metadados e propriedades nesses objetos, tá? Uma coisa interessante que poucos sabem é que, falando um pouco de evolução das ferramentas, é justamente que o pessoal da PTC juntou com outros desenvolvedores da Dassault e, em 97, fundaram a empresa chamada Charles River Software, em 31 de outubro de 97. E essa empresa que desenvolveu o Revit, tá? Então, essa empresa desenvolveu o Revit e ele foi lançado em 98 como Revit Systems. E, na hora, automaticamente, praticamente, foi para o topo dos utilizadores do BIM, né? Os utilizadores, na verdade, do que chamava-se Object-CAD na década de 90, né? Começou realmente a se discutir o verdadeiro BIM, né? BIM de uma maneira, da maneira como conhecemos hoje. E a ideia como ele foi desenvolvido, a ideia, porque a NBS, National British Standards, ela chama o Revit de BIM moderno. Por quê? Porque dentro desse software, né, ele traz, você consegue desenvolver ali diversas disciplinas, né, tá? E o Revit em si, como ele vem da PTC e da SUR, ele tem esses traços justamente dessa evolução que eu citei antes. Então, você pega desde o RuCaps, que virou Sonata, que virou Reflex, ProReflex, esses desenvolvedores saíram e, a partir tiraram ali o Revit Systems, né? E aí acabaram, a PTC saiu, tirou o ProReflex, e aí eles fundaram, eles rebatizaram aí como Revit Systems. Então, ele não é novidade, ele é justamente o fruto dessa evolução ao longo de todos esses anos, tá? E ele que trouxe a discussão, inclusive, dessa mudança de Object-CAD para BIM. Em 2000, a empresa foi rebatizada para Revit Technology Corporation, e em 2002, a Autodesk adquiriu a empresa, e em 2004, que foi lançada a primeira edição do Revit na Autodesk, tá? Foi quando, justamente, eu estava já estudando Revit na faculdade, inclusive, utilizando outras ferramentas também, e quando trouxe a Autodesk, eu comecei a dar, inclusive, alguns suportes, que eu ouvi falar que eu troquei, falei, opa, então vamos começar pelo Revit. E isso tudo, né, por quê? Porque a ideia, por que o Revit ele sempre foi ele traz dois grandes diferenciais em relação a toda a concorrência. Um é que ele é efetivamente totalmente tridimensional. Isso é uma coisa que a gente aprende, na verdade, com as ferramentas de manufatura, né? O pessoal de manufatura, aqui na Mapdata, por exemplo, a gente tem, né, a falar de manufatura no Brasil se referir a Mapdata. A nossa equipe aqui é espetacular em manufatura, toda a indústria. E quando eu trouxe, né, quando a gente começou a discutir as implantações e tudo mais, é muito legal, o pessoal começa a desenvolver no 3D, porque é assim que se desenvolve, né, efetivamente, na manufatura, parte-se dali.
né? E o Revit é um software 3D e mais do que isso. Hoje, com as geolocalizações, você já vinculando os assuntos aí, a gente tem até dificuldades de integração com softwares mais antigos, tá? Porque existem vários parâmetros, uma parametria aí muito mais avançada, inclusive, que não permite ali que os softwares antigos entendam que quando você fala do nível em relação ao nível do mar, o Revit efetivamente se elevou no eixo Z. Os outros softwares tratam esses parâmetros como parâmetros não gráficos, né, que a gente chama, né? São parâmetros apenas incluídos lá. E aí gera-se uma confusão danada. Mas uma das funcionalidades, né, diferenciais do Revit foi o fato de ser tridimensional, totalmente tridimensional, e o outro é a relação entre as vistas, né? Você pegar, por exemplo, aqui, se eu mudar uma parede em planta, automaticamente ele vai todas as outras vistas no qual essas paredes aqui elas aparecem, elas vão se na hora. Eu não preciso entrar e atualizar a vista como muitos softwares, né? Muitos softwares eu preciso entrar e atualizar a vista. Não, aqui não, no Revit você moveu, você vê movendo, inclusive. Você consegue dar um tile na tela ali e você vê a coisa se movendo, tá? Isso, na verdade, essa inter-relação entre os... já respondendo, inclusive, a pergunta do Ciro, isso que, na verdade, né, essa inter-relação entre os elementos que acabou, na verdade, contagiando, entre aspas, da melhor maneira, todas as outras ferramentas, e a Autodesk construiu esse portfólio de softwares que ela tem hoje, inclusive, onde toda a ideia é você ter esse fluxo mais linear através da interoperabilidade real entre os softwares, tá? Então, sim, as inovações tecnológicas contribuíram para o aperfeiçoamento do BIM. Na verdade, uma coisa melhora a outra. Você tem a metodologia, partiu da metodologia, né, de como é que você insere, você vincula informações e metadados junto com o elemento tridimensional. E aí você está sempre agora, o elemento tridimensional, abrindo possibilidades enormes para quais metadados que você também vai incluir no teu fluxo de trabalho. E isso, inclusive, essa questão da interoperabilidade entre as ferramentas que traz discussões como o CIM, né? Que é o Construction Information Modeling, o Civil Information Modeling, que na verdade é uma tentativa de desassociar o building, né, como do edifício, para também as obras de infraestrutura, as obras civis, né, viário, drenagem, tudo mais. Você consegue justamente, porque o BIM, né, o Build Information Modeling, porque lá com o nosso queridíssimo Chuck Eastman, Carlos Eastman, ele escreveu, na verdade, né, o que ele escreveu foi o esboço de sistema de descrição do edifício, essa pesquisa que ele disse ali, que deu origem aos manuais de BIM que a gente conhece hoje, inclusive de autoria dele, né? E, na verdade, é por conta disso, por conta dessa pesquisa, que a gente começou com o edifício, né? Então, tivemos que começar com o edifício porque eram coisas, o tridimensional, né? Estava mais ligado, estava bastante ligado justamente à questão do edifício, tal, mas entre aspas mais fácil de se trabalhar ali com o tridimensional, falando de um edifício, porque é mais palpável, né? Quando você fala justamente de uma evolução para sim, né? Para você ter essa retroalimentação que o Bismarck citou ali no chat, porque você conseguiu evoluir, você conseguiu pegar a ferramenta daqui e trazer para também outros nichos de trabalho, né? E é por isso que a gente tem essa interoperabilidade, é por isso que eu, particularmente, eu não gosto de dissociar BIM e SIM, eu não gosto. Quando a gente fala isso, é uma coisa, porque o BIM, a metodologia é uma coisa só, tá? E ela tem que ser, essa retroalimentação, essa interoperabilidade entre os softwares tem que ser uma só.
e é isso que a gente tem conseguido, principalmente na Autodesk, principalmente nos últimos anos, tá? Essa interoperabilidade está se tornando muito bacana e está ajudando bastante em diversos fluxos de trabalho aí. Flávio, possibilidade do CAD ter a cara do Revit? Nem pensar. O CAD tem a construção do AutoCAD em VBA, tem a ver diretamente com a plataforma construída, né, a plataforma de programação dele. O AutoCAD está ligado diretamente com VBA, o Revit já é C Sharp, então a gente não tem a possibilidade dessa migração aí entre projetos. É possível, né? Outra coisa que eu não gosto também é de botar tela preta no Revit. Muita gente gosta, porque vai ficar mais fácil a dissociação, né? Mas eu particularmente eu prefiro a tela branca, porque a ideia da tela branca do Revit é você fazer ao fundo do papel, porque o Revit trabalha com what you see is what you get. Então, ou seja, o que você está desenhando não tem peso de linha, não tem layer. Na verdade, você define ali, no template, você define ali os objetos, para que depois, né, o peso dos objetos, para que depois sejam impressos com aquele peso da linha lá. E eu, como arquiteto, inclusive, eu gosto mais de trabalhar desse jeito, tá? Muito bem. Isso tudo, pessoal, falando aqui justamente de todos os softwares, né, da Autodesk como um todo. A Autodesk, em 2016, né, ela tem, na verdade, hoje em dia, ela está com mais de 150 soluções, se eu não me engano. E em 2016, ela reviu todo esse portfólio, né? Antigamente era várias caixinhas, né? Agora não, agora você tem três grandes coleções. Você tem a coleção para infraestrutura, a coleção para manufatura, pessoal que faz, pessoal da indústria, né? Temos o pessoal de mídia e entretenimento e a nossa coleção de arquitetura, engenharia e construção, a IC Collection, tá? Que tem todos esses softwares. E qual que é a grande vantagem disso? Aquilo que eu estava comentando do Revit, né? Daquela questão do Revit, da interoperabilidade, daquela questão de você mexer um objeto e automaticamente essa alteração se refletir aí em todas as vistas, em todos os entes, isso também permeou bastante ao longo desses anos todos esses softwares, principalmente esses softwares da esquerda aqui, ó. Eu chamo, isso aqui eu que coloquei, são softwares BIM, onde você tem Revit, aí você tem uma ferramenta para cada tipo de trabalho, tá? Bismarck, eu também acho. Isso é bem legal. A questão toda é essa, a gente pegar essas ferramentas e assim, eu vou trabalhar de determinada maneira, eu preciso desenvolver tal coisa. Qual ferramenta que me atende? Determinada ferramenta. Mas assim, se eu trouxer outra pessoa para o meu, como é que a gente compartilha? Isso que a gente chama de fluxo linear, um fluxo linear de projetos, sem interrupção, sem perda de informação. Então, se tudo que eu estiver fazendo de edifícios, eu estou com o Revit. Tá? Então, aqui o Revit, na verdade, ele é a ferramenta para desenvolver quaisquer disciplinas de edifícios. Ok? Você tem hoje também o Format Pro, que ajuda o Revit justamente numa questão inicial ali. Estamos falando de uma incorporadora, ou então o próprio escritório de projetos ali, que está fazendo um estudo de massas para verificar se aquele empreendimento é ou não factível, né? Então, estou falando de umas etapas iniciais ali de estudo, antes do estudo preliminar, né? De avaliação justamente do empreendimento. Você tem o Format Pro que ajuda eles. Aí vocês têm para a infraestrutura, né? Você tem ali o InfraWorks e o Civil 3D, tá? O InfraWorks e o Civil 3D são ferramentas para a infraestrutura. O InfraWorks, inclusive, ele tem uma etapa inicial, ele trabalha em duas etapas, ele trabalha nas pontas, né? A etapa inicial aqui e a finalização. Porque eu consigo começar a desenvolver alguma coisa de infraestrutura aqui no início, e depois eu consigo também trazer tudo que foi desenvolvido para fazer uma apresentação aqui no InfraWorks. E aí que entra justamente essa questão
da interoperabilidade entre as ferramentas. Vou dar um exemplo. Estou desenvolvendo um bairro novo, tá? Ou então grandes empreendimentos com várias torres. Tem todas as disciplinas ali envolvidas, certo? Você tem até viário, né? E eu consigo, com o InfraWorks, por exemplo, fazer ali, iniciar justamente com o InfraWorks e o Format Pro ali, por exemplo, um estudo de viabilidade ali, só para eu entender como é que todas essas informações vão se contextualizar. Por que elas vão se contextualizar? Porque mais uma integração, né? O InfraWorks trabalha com OpenStreetMap, tá? Principalmente a ferramenta, que é a ferramenta, através do Bing, né? O Bing da Microsoft, que é o parceiro ali do Google Maps. Então, você consegue definir ali o seu campo de trabalho, essa quantidade de informação vai para a nuvem, toda a nuvem processa e te traz tudo rasterizado. Então, todas as informações do viário vai estar rasterizado, todas as bases possíveis, né, e que existem naquela região vão estar disponíveis para edição. Então, vai trazer essas informações para que você possa fazer ali o seu estudo, até evoluir com esse estudo aí, até um anteprojeto, vamos assim dizer, tá? E daí para frente, você leva para o Civil 3D, porque o Civil 3D é uma ferramenta com uma acurácia maior aí, para a gente fazer, inclusive, uma questão de terraplanagem, por exemplo, tá? E é legal porque aí, qual que é a questão? Só que, se pegar para um pessoal de arquitetura, falar, tá, mas como é que eu vou representar a minha implantação no Revit? Sem problemas. Pega do Civil 3D o terreno, porque o Civil 3D é a ferramenta para você fazer a terraplanagem. O Revit, ele faz terraplanagem? Ele faz. Né? Mas eu falo, ele também faz. Né? Mas ele não é para isso, ele não tem ferramentas para isso. Ele tem ali a categoria, ele entende o que é uma topografia. Então, por que a gente não faz assim? Por que não pega o do Civil 3D, que é a melhor ferramenta para você fazer esse tipo de coisa, e traz o terreno para dentro do Revit? Tranquilo. Você pega o Civil 3D, você consegue salvar em nuvem, né? Tem dentro do Autodesk Docs aqui, que é uma ferramenta da nuvem também, que está na coleção, já a gente fala disso também, e depois você pega esse terreno e traz para dentro do Revit. E aí o Revit, é muito legal você colocar elementos de paisagismo, bancos, se você colocar o próprio viário, né, você conseguir pegar e dentro do Revit você tem lá uma questão de deixar uma superfície com outro material, então você pega todo o viário, você transforma esse viário, você coloca um asfalto. Então, a ideia é justamente a gente conseguir concatenar o meu fluxo de trabalho com essas ferramentas, tá? E é isso que a gente consegue fazer justamente dentro com o BIM, com a plataforma BIM da Autodesk. E mais do que isso, né? A gente tem Navisworks para fazer a compatibilização dos projetos, a gente tem até o Dynamo Studio aqui, que é hoje, o que é o Dynamo? O Dynamo é uma ferramenta desenvolvida inicialmente para fazer projeto generativo, né? E de arquitetura, inclusive, construção. Só que, pela característica dele ele é, na verdade, uma ferramenta de programação visual, né? Programação de dados visual, você consegue, com Dynamo, também utilizar ele para fazer rotinas para melhorar aí os procedimentos dentro das ferramentas da Autodesk como um todo. Eu vou colocar o vídeo aqui, só para a gente encerrar um pouco esse assunto, e a gente já volta a falar também mais tarde. Every AEC project begins with an idea and a multidisciplinary team working with a collection of tools to bring that idea to life. Civil engineers start by developing an existing conditions model in InfraWorks. Point cloud data from ReCap and GIS content, such as sewer and flood information, are added to enrich the model and enable the conceptual design of road and site layouts in the project's real-world context.
Switching to building design, a concept is sketched for a health clinic in the site context using Format Pro. The massing is refined, details and materials are added. The impact of sun and shadows is studied, and solar analysis is performed. Insight is used to conduct whole building energy analysis and optimization. Back in InfraWorks, the conceptual models are evaluated within the site context. Next, detailed building design is performed in Revit. The Format Mass is used to locate architectural elements. Dynamo is used to study alternative roof concepts through computational design. Structural and MEP engineers create models for engineering design, analysis, detailing, and documentation. The design disciplines link their Revit models to ensure the building design remains coordinated throughout the process. As the building design comes together, civil engineers develop the detailed site design in Civil 3D, including parking lot layout, grading, and drainage networks. Using vehicle tracking, even vehicle movement can be simulated and analyzed. Then in InfraWorks, a compelling visual is generated to improve understanding of the design. The next phase of the project is the design of a hospital. As before, the project moves from concept to completion with Format Pro and Revit, starting with architectural elements. Structural and MEP engineering disciplines join the project to create a highly detailed, coordinated building design. During pre-construction, design teams and contractors can perform 3D clash detection on the building and site models in Navisworks. Together, the team can identify interferences between steel framing and mechanical ducts in the building, as well as between site utility networks in the infrastructure design, enabling resolution of any issues between design intent, constructability, and fabrication before construction even begins. Finally, the team can also conduct 4D simulations to understand project phasing and construction sequencing, taking the project one step closer to the field. The Autodesk AEC Collection gives every designer, engineer, and contractor the tools and integrated workflows they need to deliver building and infrastructure projects with confidence. Vocês entenderam o fluxo? A ideia é justamente vocês pegarem a ideia do fluxo, gente. Ó, vocês viram? Cada ferramenta no seu lugar, tá? Então, o InfraWorks, ele começou ali todo o desenvolvimento do projeto. Paralelo a isso, você criou também todas as massas no Format, que foi para o Revit. E no Revit você desenvolveu o edifício, todas as disciplinas, numa linearidade só. E aí, de lá para frente, lá na frente, você trouxe isso para dentro, de novo, do InfraWorks, para fazer essa apresentação. Isso é muito legal. Eu acho que vale a pena a gente prestar bastante atenção nisso, para a gente vender nossos projetos. O mundo, gente, é 3D, né? Tem até uma pergunta aqui, quem fez aqui, do Ciro também, que o Civil 3D é um complemento do 3ds Max. Não. O Civil 3D é uma ferramenta para infraestrutura. Ele vem, na verdade, justamente da evolução do CAD, tá? E é melhor, para infraestrutura, ter terraplanagem, drenagem, esgotos de grandes proporções, de grandes construções, é feito tudo no Civil 3D. Mas o bacana é que eu consigo pegar justamente essa minha proposta de projeto e passar de maneira 3D para os stakeholders, quem vai comprar o meu projeto, porque ele vai entender. Outro caso nosso também foi numa implantação do escritório de interiores bastante grande. Eles diminuiu absurdamente a quantidade, eles fazem muito corporativo, diminuiu absurdamente a quantidade de interferências do cliente na etapa de projeto. Por quê? Porque o cliente começou a aprender, começou a entender. Porque é 3D, gente.
Planta, corte e elevação, só os técnicos entendem. Ninguém é obrigado a entender planta, corte e elevação. Por que que a gente tem que obrigar a pessoa, né? Então, não. O mundo é 3D. Então, a partir daí, você consegue vender melhor os seus projetos. E você ter essa interoperabilidade, ter esse fluxo linear desde o começo, é o que vai garantir o total sucesso aí do empreendimento como um todo, tá? O Romualdo também perguntando sobre, antes aqui, o Triplant 3D pode trabalhar no BIM? Pode, sim. A gente pode desenhar um fluxo bastante interessante para ele também. O Revit pode ser usado para grandes projetos como mineração, petroquímica, naval, etc. Depende, tá? Não é o Revit. Então, mais uma vez, a ideia é a integração entre essas ferramentas, tá? Mineração e tudo mais, nossos clientes em Minas Gerais, eles usam muito o Civil 3D. Existem muitos Civil 3D justamente para essa etapa de mineração, tá? A ideia é justamente a gente... o Revit ele vai entrar em tudo que é edifício. Ele é a ferramenta para... Não dá para você usar até dá, né? Mas não vale a pena. Usar um martelo para endireitar, para parafusar, né? Para rosquear um parafuso, né? Até dá, né? Um tio meu fazia isso, inclusive. Mas não vale a pena, não é a ferramenta para isso. Tá? Então, o Revit vai servir para edificações, tudo que é edificações. Tudo que é de grandes proporções e está espraiado e tem infraestrutura, isso é Civil 3D. Bom? Acho que as ferramentas CAD vão cair em desuso mesmo. Não, existe uma utilidade para o CAD, com certeza. Nem tudo pode ser modelado, né? A gente consegue tirar as informações de outras maneiras, inclusive. Tá? Nossa, gente, tem bastante aqui. Eu vou passar aqui, depois eu volto para falar das dúvidas aqui. Tá, depois do Anderson, tá, o Douglas? Acho que depois a gente volta aqui desde a do Douglas. Desde a do Tranquilo, Douglas. tranquilo, tá tudo anotado, pode deixar. Maravilha. Bom, gente, partindo para uma definição nossa, vocês entenderam aí que a ideia é a ferramenta certa no lugar certo. Então, daí vem uma definição nossa de implementação do BIM, tá? Entre fluxos tradicionais e fluxos BIM. Fiz um macrofluxo generalizado, não muda muito, mas, enfim, a gente sabe que cada projeto tem sua peculiaridade, mas a ideia é justamente a gente trazer isso para a discussão. Porque uma vez que as ferramentas vão se comunicar, a gente consegue mudar o nosso fluxo de trabalho, tá? Existe a curva do Patrick McLeamy, né? Como o pessoal traz para mim a curva do Patrick McLeamy, acho um absurdo gastar o mesmo tempo no projeto executivo, no estudo preliminar. Eu diria que seria mais interessante gastar mais tempo, inclusive, no estudo preliminar, nas etapas preliminares do que no projeto executivo. Eu tenho muito menos informação para lidar no estudo preliminar do que no projeto executivo. Então, a ideia é justamente a gente inverter. Mas inverter como? Bom, só uma passada no nosso fluxo atual de projetos, nosso fluxo tradicional. Nós temos aí o estudo de viabilidade é a palavra que faltou, onde a gente tem, desde o início do processo, na contratação, você desenvolve alguma coisa para verificar se aquele empreendimento, seja edificações, seja infraestrutura, é um elemento viável. Bom, hoje estou falando tradicionalmente, tá, gente? Isso aí vou dar um exemplo também numa das prefeituras que a gente implementa, a MapData, né? A gente implementa temos grandes clientes aí da iniciativa privada e também clientes públicos, né? Da esfera pública. E algumas prefeituras, inclusive, são até cases de sucesso nossos, são bem bacanas. E aí vocês têm, por exemplo, dentro do estudo de viabilidade, muita gente fazia como eu chegava lá na prefeitura e estava lá a foto do Google Earth impressa, né, com vários manteigas ali rabiscados, né, e aí fala e a base no AutoCAD. Né? Quanto tempo você demorou para fazer isso? Demoramos um mês e pouquinho, tal, não sei o quê. Aí, se a gente falava assim, tá, que apresentamos as ferramentas para ele lá, apresentamos o InfraWorks de 1 mês e
de 1 mês e 20 dias, mais ou menos, caiu o desenvolvimento, né, eles fizeram foram mais, na verdade, não vou lembrar o número de quantidade, era uma quantidade bastante grande de estudos de infraestrutura ali, de estudos urbanísticos, na verdade. O InfraWorks é sensacional para isso, inclusive. Você tem toda essa questão desses estudos urbanísticos e entre aprendizado da ferramenta, né? Foram 3 pessoas, entre aprendizado da ferramenta e chegarem numa solução ideal, levou 15 dias, tá? Então, você vê que existe essa questão dos fluxos aí, né? Não estou falando só de edificações, estou falando para todos os fluxos de trabalho. Então, aqui, se eu pegar e fazer essa generalização aqui de estudo de habilidade, aí a gente, legal, vamos investir, parte para o estudo preliminar. O que a gente faz em estudo preliminar? Planta 2D, né? A gente pega no AutoCAD, coloca ali, né, a base lá, desenho 2D, bacana. Aí, uma etapa que muita gente está até suprimindo, está juntando, que é o anteprojeto. Para que existe o anteprojeto, gente? Existe para você transformar em 3D aquilo que era 2D. Por quê? Porque no anteprojeto, o que você vai fazer? Planta, corte e elevação. Né? Antes ela estava só aqui no 2D, mas para a gente fazer planta, corte e elevação. Começa a definir ali um pouco de material, porque você está vendo o edifício mais como um todo, o edifício, o empreendimento como um todo, e aí vai. Do anteprojeto, né, deriva-se quase que automaticamente os projetos legais, né? Por exemplo, as pranchas de prefeitura, que, evoluindo, parte para um projeto básico, onde você vai fazer esse detalhamento. Plantas, cortes, elevações, ampliações, memoriais. E aí só que você vai soltar a base de complementar. Soltando essa base de complementar, que é o projeto executivo, e aí que você, antes, né, você combina com o pessoal, me entrega uma semana antes para eu fazer uma compartilhação. A gente fez muita obra lá no escritório, o escritório ainda faz, ainda muita obra para o varejo, né? E o varejo tem aqueles prazos absurdos, né? Muito apertados, né? E aí o pessoal falava assim, poxa, então aí a gente combinava, me entrega uns 3 dias antes para eu fazer a compatibilização. Aí você recebe a base, antes trabalhando num fluxo e ainda em cada um em sua... A gente em Revit, até hoje, na verdade, mas os complementares ainda estavam muito no AutoCAD, então exportava, deixava ele fazer, sempre tentava acompanhar ali, mas quando recebia a base do complementar, varava-se noites ali até fazer a entrega, né? Então, é o que acontece hoje, né, de resguardar as devidas proporções, né, para a grande maioria das obras. Qual que é a nossa maneira de implantar? É justamente suprimir isso, a gente está trabalhando em 3D. Então, quando a gente começa o trabalho desde o início, desde o estudo de viabilidade, a gente já tem ganho justamente na quantidade de informação que você consegue do mundo, hoje em dia, né, das bases disponíveis no mundo, para que você consiga fazer a elevação do seu projeto. Mais do que isso, se você vai trabalhar com, mesmo que você queira ali, no estudo de viabilidade, vou dar uma carinha melhor para o edifício ali, então pega o edifício e leva para o InfraWorks e faz justamente uma apresentação contextualizada, faz essa apresentação contextualizada e apresenta para o cliente. Na hora, e com certeza ele vai ter as opiniões dele serão muito melhores do que simplesmente um cliente que eu vi uma vez, que a planta estava em 1:100, e aí a gente imprimiu 1:200, ele olhou e falou assim, mas isso aqui ficou muito pequeno, não pode, porque diminuiu a escala, tá? Então, o mundo é 3D, gente. Então, vamos para o 3D, desde o início. Por quê? Porque quando eu faço isso vou lá no estudo preliminar, o meu estudo preliminar, eu já tenho estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, tudo junto. Porque eu estou modelando o edifício. Eu não preciso pegar o Revit, por exemplo, e definir todas as camadinhas das paredes. Não. Eu sei como é que aquela parede vai ser construída. Então, modela tem uma ideia, então modela. E existem melhores práticas que a gente, inclusive, ensina, né, nos nossos treinamentos, para que, se você mudar as informações das paredes, você tem um retrabalho muito menor, muito pequeno, tá? Então, você tem em cima disso, você já tem, com o estudo preliminar, então você já consegue soltar a base de complementar do preliminar. O que o pessoal de instalações precisa saber, gente? Onde estão as estruturas,
quais são os fechamentos e quais são as alturas, né, os meus níveis acabados, onde está o forro. Isso a gente solta no estudo preliminar. Uma vez que a gente solta isso no estudo preliminar, mesmo que seja tudo preliminarmente, aí eu tenho uma grande etapa de desenvolvimento de projeto. E aí eu coloco todo mundo para desenvolver no Revit juntos aqui. Tá? E aí esse desenvolvimento de projeto, ele é acompanhado por uma equipe de compatibilização que vai fazendo justamente essa análise de tudo que está sendo desenvolvido. Tá? Então, olha, e coloca todo mundo para conversar. O que eu ganho com isso? Para começar, você já ganha assim, ó, o pessoal de instalações, por exemplo, de ar-condicionado, no final das contas, ele não vai chegar para você, depois que entregou todo o projeto executivo dele, já gastou toda a quantidade de horas de projeto dele, você chega com uma quantidade imensa de revisões para ele, ele não vai te contestar. Por quê? Porque essa é a etapa que ele está desenvolvendo o projeto dele. Então, é aqui que você tem que dar um insight para ele e falar, olha, e ele tem que dar um insight para você, gente, olha, o entreforro está pequeno, precisa aumentar. Eu não posso passar essa tubulação de hidráulica na frente da minha fachada cortina de vidro. Não dá, não posso. Tá? Então, tudo isso a gente ajusta aqui. Tá bom? Isso que é interessante. Aí algumas pessoas falam, mas a gente aqui já faz isso, nossos complementares já dão, já fazem já trabalham com a gente desde o início. Mentira. Lá no início do preliminar, o que ele está falando é qual que é o tamanho do shaft, qual que é o tamanho do entreforro, tudo isso baseado, gente, em achismo, tá? Que é isso, ele não tem a base ainda para fazer, ele vai fazer os cálculos, ele tem a expertise dele, mas a gente sabe muito bem que o desenvolvimento de projeto muda, tá? Durante tudo muda, beleza? Temos aí no projeto executivo, no final das contas, aí sim eu tenho, porque ele vai servir só para eu colocar as folhas, o prédio na folha. Por quê? Porque todo o meu projeto está desenvolvido anteriormente, já está pronto. E aí eu faço a emissão para a obra e sigo daí para frente. Esse fluxo de trabalho, em todo lugar que a gente está implantando, a gente garante 30% a 35% de economia em mão de obra. Você consegue ter final de semana, tá bom? Porque fazendo do jeito que a gente está falando, é o jeito que as coisas funcionam, tá bom? E assim, vale a pena a gente... e vale a pena levar isso para os contratantes. Né? Se você é um projetista, fala para o contratante, pô, você já não pensou de contratar tudo em BIM? Você vai ganhar. A tua obra vai sair, com certeza, 10 a 20%, de cara, 10 a 20% mais em conta. 10 a 20% mais em conta do que o método tradicional. Tá? Já dá para a gente brincar com isso com os nossos contratantes. Bom, isso falando, inclusive, em nível de federação de modelo, né? Mas, como eu estava falando, o Reino Unido é a nação que melhor usa BIM no mundo inteiro. Tá? Então, com isso, e por isso que ele teve que inventar nível 1, nível 2, nível 3, porque ele começou a exigir BIM nível 2 para todas as obras públicas dele. E aí, né, o que são os níveis de maturidade no BIM? Os níveis de maturidade no BIM, eles tratam... são 4 os principais. Né? O pessoal da NBS desenvolveu esse gráfico, vocês devem reconhecer ele, justamente porque esse gráfico ele foi muito usado, né, para explicar o que é o BIM nível 2. Esses 4 primeiros níveis, o 0 começa com CAD, porque as ferramentas CAD, os fluxos CAD, de novo, os fluxos de trabalho que as ferramentas CAD, né, AutoCAD, elas suportam, não faz BIM. Tá? O fluxo de trabalho, o CAD não faz BIM. O BIM começa com BIM, com nível 1, com o CAD orientado a objetos, lá da década de 90, que eu citei para vocês, quando você já começava a ter ferramentas mais específicas para determinados fluxos de trabalho. E aí, só que aconteceu? O pessoal até falava, né? Mas eu desenvolvo em 2D, em 3D. Aí o pessoal do engenheiro de estrutura também, eu também. Eu também. Então, como é que a gente faz para se falar, né?
vamos trabalhar juntos. E aí veio o BIM nível 2, né, que é o trabalho do modelo federado. E esse trabalho de modelo federado, aí sim que surgiu, por exemplo, o esquema IFC. O correto é esquema IFC, não é arquivo IFC. O esquema IFC é um esquema super rebuscado de troca de informações entre os softwares. Ele é quase um mapeamento. Na verdade, o IFC é o padrão, né, de exportação que deve ser feito para quando você vai exportar para um esquema IFC, quando você não trabalha dessa maneira linear dentro de uma mesma plataforma, ou você precisa de alguma maneira interagir entre diversas outras plataformas, o esquema IFC é o esquema que a gente desenvolve aqui no BIM, inclusive acabou virando, que é o nosso padrão de entregas ali para o governo, inclusive, né? O modelo federado em FC, ele obedece diversas normas, né? Inclusive em 2013 passou pela ISO, ele foi certificado pela ISO, e onde foram criados diversos MVDs, que chamam Model View Definitions, que você precisa escolher para qual a finalidade que você está exportando em IFC, ok? Então, por isso que eu falo, quando você exporta o IFC, você tem que escolher a finalidade, ele vai exportar todos os dados? Não. Então, você já tem essa perda de dados, tá? Então, por isso que, inclusive, a Penn State, a Universidade da Pensilvânia, no manual dela de implementação do BIM, uma das primeiras linhas, ela fala, escolha a sua plataforma, tá? Porque você tem essa maneira mais linear. E aí, se você precisar interagir e fazer interoperabilidade com outras plataformas, como é o caso de diversos, inclusive, fluxos de trabalho que a gente no dia a dia, a gente encontra. É possível fazer isso com o IFC, que surgiu desse modelo federado lá da década de 90. O primeiro IFC foi lançado pela Autodesk, em 1996. Mentira. A Autodesk lançou ela criou a Aliança Internacional pela Interoperabilidade em 94, justamente para atender esses fluxos, porque muita gente já começava a trabalhar tridimensionalmente e precisava se conversar. Então, a Aliança Internacional pela Interoperabilidade lançou, né, em 96, o esquema do IFC, que é a primeira versão do IFC, o 1.0. Em 2008, a Aliança Internacional pela Interoperabilidade virou a Building Smart, que a gente conhece hoje, e a Building Smart que é responsável por certificar todos esses padrões de IFC, inclusive, e toda a questão da interoperabilidade. Tá bom? Só que nós hoje estamos indo para um fluxo maior, que é o nível 3, que nós já temos internet, nuvem, né? Já temos nuvens e internet muito mais evoluídas do que nós tínhamos há 10 anos atrás, inclusive. Então, agora a gente não fala mais de modelo federado, nós falamos de modelos integrados. E na Autodesk, nós temos a Construction Cloud. Tá? A Construction Cloud é uma plataforma que você tem armazenamento ilimitado, ela faz essa conexão de design e construção mais fluida, até porque dentro da EC Collection, não sei se vocês lembram o que eu mostrei, já vem o Autodesk Docs. E com a tua licença de Autodesk Docs, projetista, você consegue compartilhar, você consegue trabalhar em qualquer projeto lançado na Construction Cloud, Brasil afora. Bom, você tem essa conexão fluida, você tem o versionamento do controle de documentos de uma maneira, controle feito direto pela plataforma, existe a aprovação de documentação, existe conjunto de markups ali, ferramentas, revisões dentro da plataforma, se consegue fazer os markups, revisão dos projetos, e inclusive apontar problemas ali, sem precisar ter o software instalado na máquina. Então, quem só faz coordenação, trabalha direto na Construction Cloud. Tá? E rastreamento dessas informações, que é o que a gente precisa ter sempre, porque é uma das grandes possibilidades que o BIM cria, é o rastreamento das informações. Tá? Além de diversas integrações direto com o desktop e um painel executivo das ações. Tá? Vai mostrar esse videozinho só para vocês verem. Autodesk Docs empowers multidisciplinary design teams with a common data environment solution that connects building design processes and project consultants in a single place. Collaborate with your team anytime, anywhere.
Lead designers exploring early-stage design options collaborate remotely by saving, viewing, and sharing format files directly in Autodesk Docs. The designer starts a collaboration session and invites other team members to collaborate in real time. Models are accessed and can be edited from a Windows PC, iPad, or web browser, and shared with teams using shared links. Expedite the speed of your information exchanges. A landscape design consultant working in AutoCAD uses Desktop Connector to access cloud-hosted project data on their local desktop. Approved updates to the landscape design are shared and synced automatically to the cloud, ensuring everyone has access to the current site plan. Keep your team on the same page. A project architect uses Revit to document the project. The shared concept and landscape design files hosted in Autodesk Docs are linked directly to the work-in-progress design development model. Changes uploaded by the consultants are immediately synced, keeping everyone on the same page. Mitigate risks with streamlined communications. Project managers and owners review and approve milestone deliverables using the Docs built-in viewer. By logging, assigning, and tracking coordination issues in a central location, they can monitor progress and send real-time notifications to keep the project on track. They can also archive and distribute packages and milestones to external stakeholders. Autodesk Docs helps design firms streamline the design process and deliver better buildings. Experience the power of a connected project today. Então, a ideia justamente de um centro de um ambiente comum de dados, né, é justamente a gente ampliar as possibilidades de colaboração, tá? E mais que isso, a Construction Cloud, ela tem esse nome não é à toa, porque ela ajuda a gente desde a etapa de projetos. Quem usa Revit, por exemplo, sabe que o Revit é possível dentro de uma mesma rede local, você trabalhar no mesmo arquivo ao mesmo tempo, né, com duas pessoas ao mesmo tempo. Agora você tem o BIM Collaborate Pro. O BIM Collaborate Pro, você, cada um na tua casa, você consegue, inclusive, vincular. Pelo Revit, você entra lá na nuvem e vocês trabalham no mesmo arquivo ao mesmo tempo, que vai dar aquele ganho bastante grande de produção aí que a gente comenta, tá? Então, gente, então existe essa, e fora que assim, ajuda desde essa etapa até todos os processos de construção, inclusive. O take-off, temos o take-off, que faz todo esse processo de levantamento de quantitativos, inclusive sem ter o software instalado. E temos ali o Autodesk Build também, que gerencia todas as etapas ali, inclusive custos eu consigo gerenciar dentro do Autodesk Build pela Construction Cloud. É uma infinidade de coisas quando a gente fala de Construction Cloud, né? Mas a gente não vai ter tempo para a gente falar sobre isso exatamente. A ideia é essa, a gente precisa... Ué, que esquisito. Só uma coisa aqui. A gente só precisa desenhar o que garante o sucesso de uma implantação BIM, gente. É o desenho correto das ferramentas no lugar certo. Tem várias. O BIM não é Revit. BIM não é Revit, tá? O Revit é uma ferramenta da plataforma BIM, sim, é a mais utilizada mundo afora, com certeza, mas BIM não é Revit. Mas quando você vai trabalhar em BIM, você precisa, na verdade, ter a noção de que tem diversas ferramentas, e no caso do Autodesk, todas elas estão sob o mesmo investimento, e vocês conseguem, inclusive, a gente só precisa colocar a ferramenta na prateleira certa, tá? Para que a gente consiga, ali na hora que eu precisar daquela ferramenta, eu vou lá, pego e uso, e tenho todo o retorno do investimento sobre aquilo. Tá? Então, com esse retorno, com fluxos de trabalho melhores, é que a gente vai conseguir justamente que a gente comentou, né? Por que a gente está falando de BIM? Né? Já falando um pouco
né, falando justamente, partindo de uma conclusão, hoje me empolguei aqui, justamente falando que a gente precisa, porque a ideia de você trabalhar com o BIM é a gente trabalhar com a gente ter esse retorno do investimento, sim, mas o BIM ele foi lançado para auxiliar a gente, inclusive, na industrialização da construção civil. Por quê? Porque morar está muito caro, né? E a gente só está se falando aqui pelo computador hoje porque alguém lá atrás conseguiu colocar em produção de larga escala os computadores. Isso barateou o computador. A gente precisa fazer a mesma coisa com as construções. E é por isso que quando a ideia de trabalhar com BIM é a gente integrar, inclusive, fluxos de manufatura, coisas que a gente já consegue, inclusive, dentro da plataforma da Autodesk. Tá? De novo, eu trabalho com a Autodesk? Sim, somos uma revenda Autodesk, mas a gente acredita naquilo que a gente está colocando aqui, porque, inclusive, isso está em vários outros lugares que falam da implementação do BIM, é quando você tem um dos melhores resultados. Os melhores resultados é quando você escolhe uma plataforma e você consegue ajustar esse fluxo linear aí dos trabalhos. E aí, se juntar todas as informações que, a partir de hoje, vocês vão levantar, de todas as perdas que vocês estão tendo no dia a dia de trabalho de vocês, com o investimento que vocês podem fazer na plataforma, e vocês vão medir isso depois da implantação, vocês vão ter esse retorno de investimento. E, com certeza, vocês estão colaborando aí para que o pessoal, que a gente tenha justamente um abrigo, né? O abrigo está aqui, ó, na base da pirâmide, né? Então, o abrigo está ali, a gente precisa ter acesso a isso, a gente precisa melhorar os processos de construção para que isso fique cada vez mais barato, cada vez mais em conta. Gente, 80% é processo, tá? 80% é processo. Então, a gente precisa atuar juntamente com vocês. A ideia da MapData ser Platinum é justamente porque a gente atua junto com vocês, porque 80% é processo, tá?